Boa tarde, eu me chamo Yali Godoy, sou aluna da graduação do curso de Odontologia da Universidade Federal de Pernambuco e faço parte da comissão organizadora do evento. Dando seguimento às palestras, é com grande satisfação que chamo aqui a professora Mariana Fogatti, graduada em Odontologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialista em periodontia pela USP e em prótese dental pela UFRJ, mestre e doutora em periodontia pela UFRJ, pós-doutorado em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente pela Unip, habilitada em laser pela Lelo USP, professora de periodontia na Universidade Federal de Pernambuco. Agora com a palestra de tema A abordagem periodontal como parte do diagnóstico oral e a relação com a oncologia. Desejo uma ótima apresentação e passo a palavra para a professora Mariana. Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Como vocês estão? Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês para a gente conversar um pouco sobre periodontia e oncologia, né? Como que essa abordagem periodontal, como parte do diagnóstico oral e a relação com a oncologia, como que isso se dá, né? Queria começar agradecendo o convite para essa conversa hoje com vocês, dizer que a gente, como professor, eu sempre falo isso, né? A gente fica muito feliz de ser convidado para compartilhar o que a gente sabe, né? E o que a gente também aprende todo dia. Eu fico duplamente feliz por esse ser um evento dos nossos alunos da Universidade Federal de Pernambuco, que tem conduzido aí a organização de forma brilhante. Então, fico muito feliz. Obrigada pelo convite. Bom, então, começando a conversar sobre esse assunto, eu queria trazer a seguinte proposta para vocês, né? Quando a gente fala sobre periodontia e oncologia, a gente precisa começar a entender essa relação como sendo uma relação bidirecional, né? Então, a gente tem uma via de mão dupla que vai interligar essas especialidades. E com isso a gente percebe cada vez mais a importância do especialista e do conhecimento especializado, dado a quantidade de informações que a gente tem nas diferentes áreas, mas a gente vai entender também que esse conhecimento isolado ele não funciona, né? Então a gente precisa dessa inter-relação entre diferentes especialidades em prol do que a gente busca, que é o bem maior, que é a saúde do nosso paciente. Então, eu fiz uma busca rápida no PubMed, em que eu coloquei os seguintes termos: diabetes, que é a condição, a doença que talvez seja mais estudada, né, a sua relação com a periodontite, com as doenças periodontais. Então, quando você coloca diabetes, periodonto, periodontitis, você encontra 4.080 artigos no PubMed. Quando você coloca a palavra cancer, né, e periodonto ou periodontitis, você tem aí um retorno de 4.035 trabalhos. O que mostra para a gente que falar de câncer e periodontia é fundamental e não é uma coisa tão inovadora assim, uma vez que você tem um volume de publicações que equivale, por exemplo, às pesquisas do diabetes em periodontia. E aí eu trago esse gráfico aqui, que a gente já fez a apresentação desse gráfico no Encontro Pernambucano de Odontologia, no ano passado, em que a gente mostra um panorama das publicações relacionando doenças, várias doenças, com a periodontite. Então, a gente tem diabetes, doença cardiovascular, e aqui está o câncer, em terceiro lugar, em quantidade de publicações nessas bolinhas aqui, que são os últimos 5 anos. Então, nos últimos 5 anos, as pesquisas relacionando câncer e periodontia estão em terceiro lugar e vem numa crescente nos últimos anos, né? A gente percebe como uma tendência geral aqui nesse gráfico que as pesquisas relacionando periodontite com outras doenças tiveram uma tendência a reduzir e começaram a aumentar novamente dos últimos 5 anos para cá, que foi a partir de quando se passou a falar mais sobre a relação entre periodontite e outras doenças. Quando a gente vai olhar a literatura sobre câncer e periodontite, a gente percebe, então, esse caminho, essa via bidirecional. Por quê? A gente tem trabalhos como esse aqui, que vão falar do manejo do paciente oncológico em relação aos parâmetros periodontais, né? E a gente tem trabalhos como esse aqui, que vão falar da via reversa. Será que a periodontite coloca o paciente no maior risco para ter câncer?
Então, antes da gente entrar especificamente nesses detalhes, eu trago essas informações. O que é a periodontite, né? Ela é uma doença extremamente prevalente no mundo. Hoje a gente sabe que a prevalência é de aproximadamente 50% para todos os tipos de periodontite, nas diferentes gravidades. E quando a gente fala de periodontite grave, mais grave, que pela classificação atual seria os estágios 3 e 4 da periodontite, essa prevalência vai girar em torno de 11% na população. Hoje, a periodontite é tida como uma doença crônica não transmissível e é a sexta doença mais prevalente no mundo, né? Não é a sexta doença bucal mais prevalente, não. É a sexta doença em relação a todas as outras em prevalência no mundo. A definição mais recente que a gente tem de periodontite, que é uma definição que eu gosto muito, usada pelo Tonetti na classificação, no artigo da classificação nova de 2018, que ele fala que a periodontite é uma inflamação mediada pelo hospedeiro associada a um biofilme que vai resultar na perda de inserção clínica. E aí aqui eu trago essas imagens belíssimas, né, que mostram para a gente o seguinte, que a gente tem a superfície gengival e a gente percebe o biofilme em íntimo contato com essa superfície gengival. Então, essas imagens são de uma hibridização in situ, e que a gente percebe essas imagens fluorescentes são os diferentes patógenos periodontais, ou seja, a gente começa a entender que a periodontite ela é uma doença extremamente complexa, né? Ela é uma infecção que é polimicrobiana, e que está associada a uma resposta inflamatória do hospedeiro. Então, a gente poderia dizer que ela é uma doença infecto-inflamatória. Essa doença infecto-inflamatória, ela é caracterizada pelo comprometimento da homeostase entre os tecidos do hospedeiro e a microbiota residente. Ou seja, a gente tem uma microbiota que está vivendo com a gente, né, em íntima relação. Quando a gente olha um esquema como esse, a gente percebe que o biofilme ele não só está aderido ao dente, no biofilme dental tradicional, como a gente conhece, né, a placa bacteriana, ou a placa que está aderida ao cálculo, né, ou tártaro, e a gente tem também biofilme que não está aderido e está dentro da região do sulco gengival, a gente tem biofilme associado ao epitélio, bactérias que estão dentro do tecido conjuntivo, bactérias na superfície óssea, e não satisfeitas, nós temos bactérias que estão dentro das células. Então, aqui a gente tem uma imagem que representa as células da mucosa jugal, e aqui os pontos coloridos são periodontopatógenos que têm capacidade de invasão tecidual. Então, a periodontite ela não é uma doença simples, muito pelo contrário, ela é uma doença extremamente complexa que envolve diferentes fatores, né? Só aqui a gente já pode entender que a complexidade microbiana associada à periodontite ela é muito grande. Um conceito muito importante, que ele é relativamente mais recente em periodontia, talvez nem todos tenham ouvido falar ainda, quem não é periodontista talvez ainda não esteja tão familiarizado com esse conceito, e eu quis trazer porque ele vai ser importante para a gente entender a relação entre periodontite e câncer, que é o conceito de disbiose. Então, o que é a disbiose? A gente sabe que todas as bactérias que estão na nossa comunidade microbiana bucal, o Sokransky, lá em 1994, 1998, ele publicou alguns trabalhos em que ele mostra que esses micro-organismos estão organizados em complexos. Então, ele caracterizou os diferentes complexos em cores, e a gente sabe que o complexo vermelho é o complexo dos principais periodontopatógenos, que são Porphyromonas gingivalis, Tonnerella forsythia, Treponema denticola, e existe ainda o complexo laranja, que é um complexo que vai fazer essa transição do biofilme mais benéfico para um biofilme mais patogênico, e ele é um complexo que tem uma importância aí nessa transição de saúde para a doença. Quando a gente vem olhar para essas outras imagens aqui, a gente percebe que, em relação à nossa microbiota supragengival, na saúde você tem poucas do complexo vermelho, e na periodontite, tanto o complexo vermelho quanto laranja aumentam. Quando a gente fala de microbiota subgengival, é a mesma coisa. Você tem algumas, né, espécies em diferentes concentrações de níveis e proporções, tanto de complexo laranja quanto de vermelho, e à medida que você passa de um estado de saúde periodontal para um estado de doença, de periodontite,
você tem aí os complexos vermelho e laranja ocupando quase metade dessa prevalência. Então, a disbiose, ela nada mais é do que a alteração da sua microbiota, como eu posso dizer, da sua microbiota comum, né, da que convive com você, da simbiótica, você passa a ter uma microbiota disbiótica. E aí, esse trabalho, essa figura que eu trago é de um artigo do Van Dijk, bem recente, que ele faz a relação dessa disbiose da microbiota com a inflamação. Então, à medida que microbiota e inflamação vão sendo alteradas, né, esse é um processo que está intimamente relacionado entre a disbiose microbiana e a desregulação do processo inflamatório, que vai fazer com que o paciente passe de um estágio de saúde até chegar a estágios avançados de doença com grande perda de tecidos. Dito isso, a gente primeiro precisa entender como a oncologia se relaciona com a periodontia. Então, de que maneira isso acontece, né? Será que pacientes oncológicos, eles têm mais periodontite? Ou como será o manejo desses pacientes oncológicos em relação a questões periodontais? Ou ainda, será que o tratamento oncológico, ele impacta negativamente o periodonto? Então, para responder essas questões, eu trouxe alguma literatura para conversar com vocês. A primeira delas é esse artigo do Sakai, que mostra para a gente a prevalência de periodontite em pacientes com câncer do sistema digestivo. E aí, aqui, ele inclui todos os tipos de câncer do sistema digestivo, desde esôfago até intestino. A gente percebe que a prevalência dos casos de periodontite ela foi de 81% nos pacientes com câncer versus 52% em pacientes que não tinham câncer. Na verdade, esse 52%, esse trabalho do Takai pegou a prevalência em toda a população do Japão. Então, é interessante que se a gente reparar esses valores aqui, do 52,7%, está em acordo com aquele valor que eu disse para vocês, que a periodontite tem uma prevalência mundial de 50%. Só que quando ele olhou para os pacientes oncológicos, essa prevalência aumentou para 81%, e isso, evidentemente, foi significativo. Em relação à periodontite grave, que a gente tinha dito que a prevalência mundial era em torno de 11%, ele vem mostrar para a gente que na população do Japão ele concorda com esse dado, né, de aproximadamente 12% em toda a população, e quando você fala especificamente de pacientes com câncer do sistema digestivo, essa prevalência de periodontite aumentou para 44%. Ou seja, se você recebe um paciente no seu consultório, por exemplo, a probabilidade dele ter periodontite já seria de 50%. Se você recebe um paciente oncológico, pelo menos pelo que esse trabalho encontrou, você já teria aí um aumento importante dessa prevalência. Um outro trabalho avaliou a prevalência de porfiromonas gingivales em amostras de tecidos de biópsia, né, em tecidos biopsiados. Em tecidos que foram de regiões tumorais, a prevalência de porfiromonas gingivales foi de 60%. Naquela região da margem de segurança, ela já reduz para 32%, em tecidos normais chega a 13%. Ou seja, isso mostra para a gente que existe uma relação entre a microbiota oral, entre um patógeno periodontal, como porfiromonas gingivales, e um tecido neoplásico. E aí a gente vai construindo um raciocínio, né? Esse outro trabalho também foi muito interessante, que ele avaliou pacientes com leucemia, e ele fez um questionário com esses pacientes, né? Cerca de 49% dos pacientes referiram que perceberam algum tipo de sangramento gengival nos últimos 12 meses. Além disso, 20% apresentava edema, tudo isso em relação à gengiva, tá? Então, edema gengival, dor na gengiva, sensibilidade, e já tinham sido submetidos a algum tipo de terapia periodontal prévia. Em relação a indivíduos controles saudáveis que não experimentaram nenhum tipo desses sintomas. Além disso, esse trabalho correlacionou esses achados que foram feitos através de questionário autorreferido do paciente, comparou com a avaliação clínica.
e realmente existia uma relação. Então, pacientes com leucemia tinham parâmetros periodontais piores do que pacientes controles saudáveis. Isso também acende uma lâmpada para a gente, né? Então, se eu estou recebendo um paciente com leucemia, grandes chances de ele ter questões periodontais associadas. Eu preciso estar atento para isso, né? Seja enquanto clínico geral, seja enquanto estomatologista, enfim, ou mesmo periodontista. E de que maneira o tratamento oncológico, então, ele se relaciona com os parâmetros periodontais? Será que o paciente que... Porque a gente já viu o seguinte, o paciente que chega com câncer, ele provavelmente vai apresentar parâmetros periodontais mais alterados do que um paciente saudável. E quando esse paciente for ser submetido a tratamento oncológico, o que eu posso esperar disso, né? Então, do ponto de vista periodontal, a gente vê que o pobre do periodonto sofre, né? Com os diferentes tipos de tratamento, e aí aqui eu não vou entrar nas diferentes abordagens de terapias, né? Mas o que a gente percebe é que, de um modo geral, o tratamento oncológico aumenta o risco para periodontite, compromete a remodelação e o reparo do tecido ósseo, causa uma destruição periodontal de progressão mais rápida, ou seja, se o paciente tem periodontite e ele é submetido a tratamento oncológico, provavelmente essa doença vai progredir de forma mais rápida, vai avançar mais rapidamente. A perda de inserção vai acontecer, bem como comprometimento imunológico e, inclusive, bacteremias. Ou seja, é todo um panorama em relação a periodonto que a gente precisa esperar e entender que quando o nosso paciente for passar por um tratamento oncológico, ele vai estar sujeito a todos esses fatores. Além disso, a gente precisa lembrar que a periodontite ela é um possível fator de risco para a osteonecrose dos maxilares, no caso dos pacientes que forem passar por radioterapia. Então, é importante a gente ficar atento para isso, além de tudo que a gente já está conversando, pelo fato da periodontite ser um possível fator de risco para a osteonecrose. Ou seja, a gente começa a entender que a nossa primeira estratégia em relação a pacientes oncológicos, ela vai estar pautada na prevenção das doenças periodontais e principalmente da periodontite. O Epstein, em 2001, ele afirma que a avaliação periodontal ela é necessária antes de qualquer tipo de tratamento oncológico. E que parâmetros periodontais são importantes? Então, eu sei que quando a gente é periodontista, é muito fácil falar de exame periodontal completo, detalhado, a gente quer mais é fazer mesmo 6 sítios por dente, boca toda e todos os parâmetros, né? Eu entendo que às vezes para o clínico geral, para o estomatologista, ele precisa de avaliações talvez um pouco mais rápidas e depois possivelmente ele vai encaminhar para um periodontista. Então, quais seriam os parâmetros mínimos que a gente precisa avaliar no nosso paciente? Em primeiro lugar, são os parâmetros inflamatórios, e aí aqui eu destaco 2 parâmetros, que são o índice de placa e o índice de sangramento à sondagem. Então, preciso avaliar, calcular qual é o índice de placa do meu paciente, qual é o índice de sangramento à sondagem, quantos sítios sangra. Se eu não fizer 6 sítios por dente, pelo menos 4 sítios, né, das 4 faces do dente. E eu preciso avaliar parâmetros de perda de estrutura, que se relacionem à perda de estrutura, que são principalmente a profundidade de bolsa-sondagem e o nível clínico de inserção, que vai me dar a perda de inserção desse paciente. A gente sugere também o exame periodontal simplificado, que na verdade é uma maneira de você conseguir fazer uma triagem periodontal um pouco mais rápida, que é aquele exame que você faz com a sonda milimetrada da OMS, e que você categoriza cada sextante do paciente de 0 a 4, né? Sendo que os códigos 3 e 4 são os códigos em que você já encontra profundidade de bolsa-sondagem aumentada e que vão sugerir que esse paciente, então, precisa de um exame periodontal detalhado. Dito isso, uma vez que você fez algum desses exames, como que a gente sabe se o paciente tem periodontite, né? Qual é a minha referência para eu dizer, esse paciente tem periodontite ou esse paciente não tem periodontite? Então, sem entrar nas categorias, nos estágios e nos graus da doença, existe um primeiro parâmetro que eu preciso olhar, né? Segundo a classificação atual, que é o seguinte parâmetro, baseado na perda de inserção, né? Então, eu vou observar, clinicamente, eu consigo detectar perda de inserção interproximal,
em pelo menos 2 dentes que não sejam adjacentes? Ou eu consigo detectar clinicamente perda de inserção em faces livres que seja maior ou igual a 3 e que esteja associada a uma profundidade de bolsa maior do que 3 em pelo menos 2 dentes? Então, ou a perda de inserção interproximal em pelo menos 2 dentes não adjacentes. E aí aqui não importa quantos milímetros, basta ter perda de inserção interproximal. Ou a perda de inserção em faces livres que seja maior ou igual a 3 e que tenha profundidade de bolsa sondagem aumentada naquele mesmo ponto. Se eu encontrar isso em no mínimo 2 dentes, eu também posso dizer que esse paciente tem periodontite, mesmo que eu não saiba continuar classificando daí para frente. Mas isso é um parâmetro importante. Lembrando que essa perda de inserção não pode estar associada à recessão gengival, nem à lesão de cárie, nem a questões relacionadas a terceiro molar, nem lesão endodôntica, nem associada a nenhum tipo de fratura, né? Então, é a perda de inserção mesmo por conta de periodontite. E aí, por que isso importa, né? Por que eu preciso conseguir diagnosticar se meu paciente tem periodontite ou não? Porque a gente sabe, né, tem um trabalho muito legal do Ron, de 2017, que ele fala que durante o tratamento oncológico, condições periodontais pré-existentes, elas podem exacerbar. E isso vai resultar em complicações locais e sistêmicas. E aí, aqui vem um assunto que eu nem gosto de falar, né, eu até brinco lá com a nossa hashtag do saúde é saúde, que a gente cada vez menos consegue fazer a separação entre o que é saúde bucal e saúde geral, né? Saúde é uma coisa só. Então, se você tem, por exemplo, um paciente cardiopata, quando você for conversar com ele sobre, vamos supor, um paciente hipertenso, você vai perguntar para o paciente, você é um paciente saudável? Talvez ele vá pensar 2 vezes antes de te dizer que ele é um paciente saudável, né? Ele vai dizer, olha, eu tenho hipertensão, mas eu estou bem, minha doença está controlada, né? Da mesma forma, o paciente com periodontite, né? Um paciente que tem periodontite, que está em acompanhamento, ele vai dizer, olha, ele não pode dizer assim, eu tenho alguma coisa aqui na gengiva, não é verdade? Ele é um paciente doente que está em controle, né? Então, a periodontite, eu que gosto de fazer analogias, assim como o diabetes, ela é uma doença que não tem cura, pelo menos não ainda, e o que ela tem é controle. E a gente sabe que a periodontite, ela pode sim, além das complicações locais que ela causa, causar complicações sistêmicas. Então, eu sempre gosto de falar desse trabalho do Page, de 1998, que é um clássico, em que ele fez uma conta bem simplificada para a gente conseguir entender, porque às vezes a gente olhando profundidade de bolsa, ali uns milímetros, a gente pensa assim, são só uns milímetros, né? Quando ele somou a extensão dessas profundidades de bolsa à sondagem, no que ele considerou um paciente com periodontite moderada, se você fizer uma conta simples, você chega a uma superfície de 53 centímetros quadrados de epitélio ulcerado de bolsa periodontal, ou seja, eu tenho a superfície aproximadamente da palma da mão que está diretamente em contato com o biofilme, né? Então, se você tem periodontite e não faz o tratamento, seria equivalente a você ser um paciente diabético, por exemplo, e tá com uma ferida que ocupa toda a sua palma da mão e você não fazer nada em relação a isso, né? Então parece absurdo falando desse jeito, mas quando a gente leva isso para a realidade clínica, a gente sabe que muitas vezes o paciente não se dá conta da gravidade da doença que ele apresenta, e cá para nós, muitas vezes, nem os cirurgiões dentistas, eu acho que não dão conta, assim, da complexidade dessa doença. E por que a gente precisa pensar que 53 centímetros quadrados de epitélio ulcerado de bolsa são um problema? Porque o periodonto, ele não está desconectado de todo o corpo, né? Muito pelo contrário. O periodonto, ele é composto por tecidos que são extremamente vascularizados e que estão, pela circulação sanguínea, conectados aí a todo o nosso corpo. Então, faz todo sentido eu pensar que o que o Ron me falou, durante o tratamento oncológico, se eu tenho uma condição periodontal pré-existente, ela pode exacerbar e não só ter complicações locais, como complicações sistêmicas por conta de tudo isso que a gente está conversando. E aí você, por conta dessa relação com a circulação sanguínea, você pode ter tanto eventos de bacteremia, que são as bactérias caindo na corrente sanguínea,
quanto os mediadores inflamatórios que estão na região periodontal também ganharem a corrente sanguínea e irem aí causar complicações em outras partes do corpo. Diante de tudo isso, então, qual deverá ser a nossa conduta odontológica frente a esses pacientes oncológicos e em tratamento oncológico? Então, a primeira coisa é a gente entender que a terapia periodontal, uma vez que eu diagnostiquei periodontite no meu paciente oncológico, eu preciso realizar a terapia periodontal. Quando, Mariana? Não sei. Ou vai ser antes, ou vai ser durante, ou vai ser depois do tratamento oncológico. Mas ela será fundamental. E aí, por que eu estou falando isso de antes, durante ou depois, né? Porque quando a gente fala de tratamento oncológico, a gente está lidando com o fator tempo, né? A gente não sabe, quer dizer, não existe uma regra, né? Para cada paciente, a gente vai ter uma situação diferente de pacientes que você não vai ter tempo de fazer a terapia periodontal completa, ou paciente que você vai ter, sim, tempo de fazer a terapia periodontal completa antes dele se submeter ao tratamento oncológico. Então, se eu estiver falando de um mundo ideal, em que eu consigo fazer a minha terapia periodontal toda, prévia ao tratamento oncológico, evidente que eu vou fazer. Mas em algumas situações, até por conta da agressividade da doença, talvez eu não vá, da questão oncológica, talvez eu não vá conseguir esperar fazer toda a terapia periodontal. E aí, por isso, existem alguns protocolos que são chamados protocolos parciais ou protocolos totais de abordagem desses pacientes. Então, sempre que eu puder, eu vou fazer a terapia periodontal antes do tratamento oncológico. Lembrando que, além da terapia periodontal, e aí essa revisão sistemática vem mostrar isso muito claro para a gente precisa de uma terapia periodontal de suporte depois do tratamento. Então, qualquer que seja o momento que eu vou realizar a terapia periodontal no paciente oncológico, eu não posso fazer a terapia periodontal e dar tchau para esse paciente. Ele precisa continuar na terapia de suporte. Agora, em algumas situações que eu não consiga fazer a terapia periodontal completa antes do paciente iniciar o tratamento oncológico, essa revisão sistemática do ROM de 2017 vem falar do protocolo parcial, que na verdade não é proposto por essa revisão sistemática, é um protocolo que já existe. O que essa revisão sistemática mostrou é que, em relação ao protocolo total, que é um protocolo um pouco mais invasivo, o protocolo parcial ele apresenta bons resultados também. Então, o que eles propõem é que nos pacientes com periodontite, quando você não puder fazer a terapia completa antes do tratamento oncológico, que você faça esse protocolo parcial, em que é recomendada a extração de dentes com profundidade de bolsa sondagem maior ou igual a 8, ou com mobilidade grau 3, ou que tenham inflamação grave. E aí, para quem está achando que esse protocolo é muito radical, só para vocês terem um paralelo, o protocolo total ele recomendava extração de dentes com profundidade de bolsa maior ou igual a 5, com mobilidade grau 1, 2 e 3, e com lesões de furca grau 1, 2 e 3. Então, o protocolo total é um protocolo bem mais invasivo, e essa revisão sistemática vem mostrar para a gente que a gente poderia fazer esse protocolo parcial para periodontite com sucesso. Além disso, o paciente precisa, durante todo o tratamento oncológico, usar o bochecho de clorexidina, e aí esse trabalho, essa revisão sistemática fala que a concentração é de 0,12 até 0,2, uma ou duas vezes ao dia. Aqui eu vou dar o meu pitaco periodontal, né? A gente sabe que a clorexidina ela precisa ser usada 2 vezes ao dia, porque ela tem a substantividade de 12 horas. Então, a gente vai recomendar para o paciente bochecho com a clorexidina, 0,12 ou 0,2%, por 1 minuto, 2 vezes ao dia, durante o tempo do tratamento oncológico. E aí vocês vão dizer assim, Mariana, mas e se durar mais do que 14 dias? Se durar mais do que 14 dias, a gente sabe que a gente vai começar a observar os efeitos colaterais da clorexidina, mas isso não é um problema, desde que a gente vá mantendo contato com o paciente, explique para ele desde o início que é esperado que aconteça um manchamento, as manchas da clorexidina são manchas extrínsecas, que você consegue remover com a profilaxia dentária, que o paciente pode ter alteração de paladar, começar a sentir o gosto metálico na boca, e que qualquer outra alteração que ele tenha, se ele tiver algum mal-estar, tumefação de parótida, que ele precisa reportar ao cirurgião dentista e você vai fazer um contato com o paciente também para saber se está tudo bem. Além disso, a gente precisa dar orientações de higiene oral personalizadas para o nosso paciente.
Eu achei muito interessante, até falei sobre isso na live da Sobrap. Tem um artigo do SANS 2020, que é um consenso sobre doença cardiovascular e periodontite, como elas estão relacionadas, que ele fala que uma das recomendações é que a gente faça protocolos de orientação de higiene oral, que ele chama de tailor-made, né? Tailor-made é o sob medida, né? Para quem gosta de moda, aí é a alta costura, é aquela coisa que só é feita para você, exclusivo, né? Eu achei muito interessante essa analogia que ele faz e que é isso mesmo. A orientação de higiene oral para o nosso paciente, ela precisa ser cada vez mais individualizada. Isso não significa que não tem orientações gerais que eu não posso dar para todos os pacientes, né? Sem fazer um exame clínico, por exemplo. Eu costumo até fazer uma analogia com a dermato, por exemplo. Você vai ao dermatologista, ele provavelmente, ele ou ela vai te prescrever uma receita de coisas específicas para você usar para você. Se a sua amiga ou seu amigo for usar, não vai ter o mesmo efeito. Agora, existem orientações que são gerais, por exemplo, use filtro solar. É uma orientação que você pode dar para todos os pacientes, independente de você ter feito um exame ou não. Em relação às orientações de higiene oral, é a mesma coisa. Quais são as orientações gerais que a gente pode dar para todos os pacientes? Escove o dente 2 vezes ao dia, pelo menos. Passe fio dental pelo menos uma vez por dia. Escove a língua. Observe o tempo de pelo menos 2 minutos da sua escovação. Essas são orientações que, digamos assim, se encaixam para todos os pacientes. Agora, qual a técnica de escovação que você vai recomendar? Quando a gente fala dos dispositivos de limpeza do espaço interproximal, se é melhor usar o fio, a fita, se ele precisa usar uma escova interproximal. Essas são orientações que fica difícil você conseguir dar uma mesma orientação que sirva para todos os pacientes. Então, ainda mais no paciente oncológico, que a gente sabe que o periodonto dele vai passar por uma série de alterações com o tratamento, é ainda mais importante que ele saia da nossa consulta prévia ao tratamento oncológico com as orientações dele de higiene oral prescritas e individualizadas. E aí a outra coisa que a gente precisa falar é, bom, você fez todas as orientações que precisava, você executou o tratamento periodontal e depois esse paciente precisa ser colocado em terapia periodontal de suporte, né? Ou a chamada manutenção periodontal. Então a gente sabe que o paciente vai voltar de tanto em tanto tempo, para que a gente avalie como a doença está se comportando após o tratamento, se houve remissão ou não. E aí eu trago aqui uma sugestão, é um diagrama, esse diagrama se chama diagrama funcional de Lang e Tonetti, muito conhecido dos periodontistas, mas por quem é clínico geral, estomatologista, talvez nem todos conheçam. E aí o que eu sugiro? Que a gente, depois do tratamento periodontal, aplique esse diagrama para saber de quanto em quanto tempo o paciente oncológico precisa retornar ao periodontista. Esse é um diagrama que está indicado para isso mesmo, que ele avalia o risco do paciente, se é um risco baixo, moderado ou alto, para ter novos episódios e progressão da periodontite. Então, se vocês repararem aqui na figura, tem algumas linhas que são mais pronunciadas, né? Que seria essa primeira aqui e essa segunda. Com isso, a gente separa esse diagrama em 3 faixas, digamos assim, em 3 áreas. Essa mais central, essa maior e a outra área que eu não marquei, que é essa aqui, mais externa. Ou seja, eu preciso preencher esse diagrama para o meu paciente e entender se o risco dele é baixo, moderado ou alto. Como que eu faço esse preenchimento? Se vocês repararem, o primeiro item aqui são fatores ambientais. E o principal fator ambiental relacionado à periodontite é o tabagismo. Então, aqui eu vou ver, meu paciente não fuma, meu paciente é ex-fumante, ele fuma mais do que 10 cigarros, até 10 cigarros por dia, menos que 20, ou maior ou igual a 20. E aí eu vou marcar aqui nesse diagrama onde meu paciente se encontra. Em relação ao sangramento à sondagem, ele apresenta 4%, 9%, 16%, 25%. A porcentagem de sangramento à sondagem eu vou marcar. Essa aqui é a porcentagem de bolsas residuais maiores ou iguais a 5. Na verdade, a porcentagem não, a quantidade de bolsas residuais maiores ou igual a 5. Após o tratamento periodontal.
Então, meu paciente tem quantas bolsas residuais? 2, 4, 6, 8, e aí eu vou marcar aqui no diagrama. Perda de dentes. Quantos dentes meu paciente perdeu? 2, 4, 6, 8, 10. E o último parâmetro é perda óssea dividido por idade, que você calcula da seguinte maneira. Você vai olhar o dente mais posterior, que teve maior perda óssea, então, por exemplo, um molar que perdeu 50% de osso. A perda óssea vai ser 50% e você vai dividir pela idade do paciente. E a gente tem o último item, que são os fatores sistêmicos ou genéticos, que em geral a gente marca quando o paciente tem algum polimorfismo ou quando o paciente é diabético. E aí o que eu sugiro? Essa é uma sugestão minha, isso ainda não foi proposto, mas eu penso que pelas evidências que a gente tem da relação entre periodontia e câncer, entre periodontite e câncer, que a gente poderia fazer isso para os nossos pacientes, assinalar aqui quando o nosso paciente tiver câncer ou tiver em tratamento oncológico. Então, só para dar um exemplo, antes de dar o exemplo, a gente vai saber se o risco é baixo, moderado ou alto, dependendo da quantidade de parâmetros que a gente marcar. Então, se a gente tiver todos os parâmetros dentro dessa área azul de baixo risco, pelo menos um parâmetro só que seja fora dela, então todos aqui dentro do azul, e no máximo um parâmetro fora, a gente tem o baixo risco. A gente vai ter risco moderado quando a gente tiver pelo menos 2 parâmetros aqui nessa área roxa do moderado, e a gente tiver no máximo um parâmetro que fugiu do moderado. E a gente vai ter alto risco quando a gente tiver pelo menos 2 parâmetros marcados aqui na faixa do alto risco. Então, aqui eu vou fazer um exemplo com vocês do preenchimento. Se eu tiver um paciente que fuma 10 cigarros por dia, que tem 16% de sangramento à sondagem, que tem 6 bolsas residuais maiores ou iguais a 5 após a terapia periodontal, que vamos supor tenha perdido 6 dentes, e que quando eu divido a perda óssea pela idade, ele perdeu 50% de osso num molar. Imagina que quando eu olho na radiografia periapical, eu percebo que metade da raiz ainda tem inserção óssea, metade da raiz já perdeu osso, eu poderia dizer que houve 50% de perda óssea naquele molar. E eu divido pela idade do paciente. Supondo que meu paciente tenha 50 anos, eu vou dividir 50% por 50 anos, e eu vou encontrar o número 1, que seria essa razão aqui, perda óssea e idade. Aqui. E se eu estou lidando com paciente com câncer ou em tratamento oncológico, eu precisaria assinalar esse ponto aqui do fator sistêmico, que é um fator que está puxando esse meu paciente para a categoria de alto risco. E aí o que a gente faz nada mais é do que ligar os pontinhos e perceber qual é a área que o seu paciente, ou que as características fazem com que ele ocupe nesse diagrama. Nesse caso, a gente tem todas as características dentro da área do moderado e apenas uma característica que foge dessa área moderada, então o paciente seria classificado como risco moderado. O que isso quer dizer, Mariana? Um paciente com risco moderado, ele precisa retornar para a terapia periodontal de suporte a cada 6 meses. Um paciente com baixo risco, ele retorna a cada 12 meses, por exemplo, e um paciente com alto risco, ele retorna de 3 em 3 meses. Então, você saber, isso responde àquela grande dúvida de muitos profissionais, que é de quanto em quanto tempo eu rechamo o meu paciente no consultório, né? Se for um paciente com doença periodontal, você pode aplicar esse diagrama e aí você consegue facilmente saber qual seria ali a margem de tempo de intervalo entre as rechamadas da terapia periodontal de suporte. E o que a gente avalia nessa terapia periodontal de suporte? É importante relembrar que a gente tem que atualizar todas as informações, perguntar ao paciente se a saúde dele mudou, se as medicações que ele toma sofreram alguma alteração, né? Então, é importante a gente retomar a nossa anamnese com esse paciente, atualizando as informações, e, além disso, fazer o exame extra e intraoral, observar principalmente bordas laterais da língua e assoalho de boca, e aqui eu falo mais para os periodontistas que vão estar recebendo esses pacientes nas rechamadas, né, que a gente faça o exame extra e intraoral, né. Aí aqui, para falar da periodontia UFPE, nossos alunos sabem que na nossa clínica de periodontia da UFPE é protocolo o exame extraoral, além do exame intraoral. Bom,
Dito tudo isso, quais são as perspectivas futuras em relação a tratamento de periodontite em paciente oncológico? Então, tem alguns trabalhos, eu sei que muita gente gosta da terapia laser, e isso é uma dúvida que com frequência aparece, né? Ah, Mariana, PDT funciona, terapia laser de baixa intensidade funciona. No caso de tratamento periodontal em pacientes oncológicos, a gente tem poucos trabalhos ainda tem pouca evidência científica que comprove que funciona. O que a gente tem são relatos de profissionais que utilizam e que falam que os resultados são muito bons, mas as pesquisas ainda estão iniciando nesse sentido. E aí uma outra coisa que eu queria levantar é o seguinte, que não tem nenhum trabalho ainda sobre isso, se nos pacientes oncológicos que têm periodontite, a gente não deveria fazer o mesmo protocolo de antibiótico sistêmico que a gente faz, por exemplo, para pacientes diabéticos, né? Que a gente faz aquele protocolo de amoxicilina, metronidazol por 14 dias, mais a clorexidina, enfim. Se a gente não deveria também repetir esse protocolo para os pacientes oncológicos, mas, como eu disse, são perspectivas futuras, a gente não tem evidências ainda para poder afirmar para vocês que esse seria um protocolo terapêutico, né? Ficam aí como sugestões. E sugestões de futuras pesquisas também, que eu sei que tem várias pessoas aqui que já ficam aí com a cabeça fervendo de trabalhos que poderão fazer. Bom, dito isso, a gente agora vai falar sobre o caminho contrário, né? Então, de que maneira a periodontia se relaciona com a oncologia? E aí talvez seja, assim, a maior novidade que eu consegui trazer para vocês hoje. Esse artigo é um artigo que saiu no ano passado sobre os 100 anos da medicina periodontal, né? Então, o que é a medicina periodontal? É uma sub-área da periodontia que estuda a relação entre a periodontite e outras doenças. Então, será que a periodontite causa outras doenças no corpo todo? E a gente já sabe que sim, diabetes, doença cardiovascular, doenças respiratórias, estão muito relacionadas com a periodontite. E aí esse trabalho do Beck vem falar dos 100 anos de medicina periodontal, então tudo que se estudou nesses 100 anos, que a gente já sabe, quanto a gente avançou nesse sentido. E aí eu faço uma provocação com essa frase aqui, que diz: o próximo grande passo na medicina preventiva deve vir dos dentistas. E aí eu queria que vocês respondessem aí mentalmente se vocês concordam ou não, se isso parece ser uma novidade ou não, se a odontologia realmente já se colocou, tem se dado a importância que ela tem na prevenção de doenças ou não. E aí essa frase é uma frase de 1922, do Charles Mayo, né, do fundador da Clínica Mayo, quando ele faz essa provocação pela primeira vez. Então, eu que gosto também de provocar vocês e também me provocar, será que nesses 100 anos de medicina periodontal, a odontologia já abraçou o entendimento da periodontite nessa participação em todas as doenças ou não? Eu queria até falar sobre isso. Saiu um trabalho recentemente, que o título do trabalho é sobre a periodontia personalizada, e ele fala: você surfa a onda ou assiste da praia, né? Foi até uma provocação que eu fiz na live da Sobrapa. Então, em relação à medicina periodontal, você surfa essa onda ou você está assistindo da praia tudo isso acontecer? 100 anos de pesquisas em medicina periodontal. Será que ainda tem algum dentista que acha que a periodontite é só uma doença que vai levar à perda dos dentes, né? Quando, na verdade, ela é muito mais do que isso. Então, isso era uma outra coisa que eu queria com essa conversa aqui hoje, vim contando para vocês toda a complexidade da periodontite, como a oncologia se relaciona com ela, para agora a gente entender a via reversa de como ela pode se relacionar com a oncologia. A gente sabe que a periodontite, além dela ser, dela trazer essa desbiose da microbiota, ela também causa um estado hiperinflamatório, né? Então, você tem ali um excesso de produção de citocinas pró-inflamatórias acontecendo na região do sulco gengival, ativando várias vias de sinalização intracelular, e esse estado hiperinflamatório que está relacionado à destruição dos tecidos periodontais. Vários trabalhos mostram a relação entre o estado hiperinflamatório e o fluido gengival. Então, eu trouxe um deles que fala sobre estresse oxidativo,
Então, ele avaliou os parâmetros de estresse oxidativo na saliva e no fluido gengival. E aí eu quis trazer isso nessa conversa com vocês da oncologia, porque a gente sabe que pacientes oncológicos, em tratamento oncológico, eles frequentemente têm alterações salivares. E aí a gente precisa lembrar o seguinte: será que essas alterações salivares, elas também causam alterações no fluido? Redução do fluido gengival? A gente sabe que o fluido, ele é aquele líquido que está o tempo todo lavando a região do sulco gengival, ajudando na proteção dessa área. Então, será que pacientes em tratamento oncológico com a redução salivar eles também terão alterações de fluidos? Eu não encontrei trabalhos que façam exatamente essa relação, então fica aí mais uma sugestão. E aí eu queria lembrar que no fluido gengival, então aqui é um exemplo, né, de você com periopaper fazendo a medição do fluido gengival, é uma tira de papel absorvente que você encaixa no sulco, como está representado aqui, e ela vai absorver o fluido gengival e você pode fazer análises quantitativas de volume de fluido e qualitativas também para entender quais os biomarcadores que estão presentes. Esse trabalho que eu trouxe aqui anteriormente, ele fala sobre biomarcadores do estresse oxidativo que estão sim presentes na região do fluido. E aí eu fiz uma brincadeira com Animais Fantásticos e Onde Habitam, que são quais são os patógenos peculiares da periodontite. Então, além desse estado hiperinflamatório, quem são, digamos, os protagonistas dessa história e onde habitam, né? E aí o principal deles é o Porphyromonas gingivalis. Então, Porphyromonas gingivalis, ele é uma bactéria extremamente patogênica. Eu acho que a gente fala bastante do Porphyromonas gingivalis, mas a gente ainda não fala o suficiente por conta de toda a patogenicidade dessa bactéria, né? Hoje a gente tem um conceito que se chama patógeno-chave. Então a gente sabe que o P. gingivalis é um patógeno que é chave para essa remodelação que eu falei para vocês de microbiota comensal para microbiota disbiótica. Então, ele está intimamente relacionado com essa alteração, né, do comensal para o disbiótico, e isso é que leva à disrupção da homeostase e que leva a essa inflamação destrutiva. A gente sabe também que o PG, né, Porphyromonas gingivalis, ele é muito associado à perda óssea progressiva na periodontite. Além disso, ele tem a capacidade de fazer subversão do sistema complemento e dos receptores do tipo TOL. Ele tem capacidade de disseminação sistêmica. Então, olha aí tudo que a gente estava falando sobre medicina periodontal e sobre a relação entre periodontite e outras doenças. Ele é comumente isolado em pneumonia, nos aspirados, abscessos pulmonares. Ele já foi detectado viável em placas ateroscleróticas, ou seja, tinha Porphyromonas gingivalis que estava viável nessas placas. Então, a gente não tem dúvida que é uma bactéria que faz sim disseminação sistêmica, tem capacidade de invasão celular, ou seja, é um problema. Mais especificamente, eu trouxe esse esquema que mostra as estratégias de subversão imune do Porphyromonas gingivalis, inibição da EL8, complemento de subversão, faz antagonismo do Toll-like receptor do tipo 4, e com isso a defesa do hospedeiro fica debilitada e faz essa transição que a gente conversou de microbiota simbiótica, comensal, para uma microbiota disbiótica, e com isso a gente faz também a transição de homeostase tecidual e de saúde periodontal para inflamação, perda óssea e doença periodontal. Ou seja, é um patógeno que compromete as defesas do hospedeiro e que vai levar à inflamação patológica e à perda óssea, além de todo o impacto sistêmico que ele causa. Por que eu estou falando de Porphyromonas gingivalis? Porque a gente vai perceber que muitos dos trabalhos que relacionam periodontite com câncer estudam de que maneira o Porphyromonas gingivalis atua nesse mecanismo. Então, o primeiro trabalho que eu trago para vocês é uma revisão sistemática que fala sobre o potencial papel das bactérias no câncer de pâncreas. E aí é um artigo muito interessante que ele vai explorar todas as vias pelas quais as bactérias poderiam se relacionar em toda a complexidade que é a oncogênese, né? Que a gente sabe muito bem. Então, as bactérias, além delas induzirem inflamação crônica local e sistêmica, como a gente já falou, e a inflamação crônica de baixo grau, ela está intimamente relacionada com a carcinogênese. Além disso, a gente tem a supressão imune,
que essas bactérias causam, e por Pseudomonas gingivalis eu já falei para vocês alguns mecanismos. Isso também está relacionado à oncogênese. A gente sabe que a dieta está também diretamente relacionada com alteração microbiótica, né? Então, a gente já tem vários trabalhos que relacionam dieta com periodontite, dieta com câncer. A gente cada vez mais vai entendendo que todas essas doenças estão sim relacionadas e que não dá mais para a gente fazer avaliações e tratamentos dessas condições de forma segmentar. Além disso, as doenças crônicas não transmissíveis aumentam o estado inflamatório como um todo, né? O indivíduo, por exemplo, que tem obesidade, ele é um indivíduo sistemicamente mais inflamado. A gente já sabe que a obesidade, ela é um fator de risco moderado para periodontite. E aí a periodontite, ela pode ser um fator de risco para câncer. Então, realmente a gente percebe a complexidade das doenças que a gente se propõe a estudar, né, a tentar prevenir e a tratar quando for o caso. Além disso, a gente sabe que os ácidos biliares, eles são metabolizados por bactérias no intestino, né? Então, como aqui ele está falando de câncer pancreático, ele entra para explicar em detalhes essa via dos ácidos biliares, que eu achei interessantíssimo, e que ele fala que essa metabolização dos ácidos biliares pelas bactérias no intestino é fundamental para a regulação da homeostase e da imunidade do paciente. E aí a gente também sabe que a microbiota oral e a microbiota gastrointestinal, elas têm trocas, né? Então elas se relacionam. Tem até um trabalho de um paciente que tinha Helicobacter pylori, ele fazia, tem um relato de caso, é um clássico da literatura, não trouxe aqui em detalhes porque não ia dar tempo, mas um paciente que fazia o tratamento para o Helicobacter e não conseguia resolver de jeito nenhum, e aí descobrem que, na verdade, ele tinha periodontite, que o Helicobacter estava dentro das bolsas periodontais, no biofilme periodontal, e que, com isso, aquela região funcionava como um reservatório. Então, ele tentava tratar o Helicobacter no trato gastrointestinal, não conseguia, por conta da periodontite, que estava sempre realimentando como uma fonte desse Helicobacter. Então, realmente, quando a gente fala de microbiota, elas estão, sim, relacionadas, para além de tudo que a gente já falou que está relacionado, né? E aí tem alguns outros trabalhos que estudam essa relação de periodontite com câncer. Um deles é sobre o papel do PG no câncer de células escamosas. E aí esse artigo também mostra toda a via celular, né, propõe como ela poderia acontecer. Então, ele explica que Porphyromonas gingivalis participa nos mecanismos de proliferação celular neoplásica. Ele tem capacidade de invasão celular, isso a gente já sabia, mas inclusive tumoral. E ele atua também na transformação epitelial mesenquimal, que é a que vai estar diretamente relacionada à displasia. Então, essa alteração das células epiteliais orais para o fenótipo mesenquimal causa perda das suas propriedades de adesão, e a gente sabe que essa é uma das vias de carcinogênese. Então, a gente percebe Porphyromonas gingivalis atuando diretamente nessas vias de sinalização e nessas vias celulares. Além de tudo que a gente já sabia que esse patógeno fazia, ele não cansa de nos surpreender, né? Esse outro trabalho aqui do Hope, 2016, se não me engano, avaliou a infecção bacteriana crônica por Porphyromonas gingivalis IAA, que é o Aggregate-Bacter Actinomyces concomitans, que é um outro patógeno periodontal, levando à ativação do sistema imune, ou seja, havia uma secreção aumentada e permanente de defensinas. Então, até se vocês olharem no esquema anterior, as defensinas estão aqui participando nesse processo, né? Então, ele também atua nessa via das defensinas, que fazem sinalização para a proliferação celular via ativação do fator de crescimento epidérmico. Então, é uma outra via que foi sugerida da relação entre patógenos periodontais e o desenvolvimento de câncer. Um outro trabalho, que foi um estudo caso-controle, avaliou que a periodontite estava associada ao câncer de células escamosas. E os autores até sugerem que o tratamento da periodontite poderia reduzir o risco para esse câncer. Então, se não bastasse tudo que a gente já viu
que o tratamento oncológico causa sobre periodonto e que a gente precisa fazer sempre esse screening, essa avaliação, essa triagem periodontal dos pacientes que vão entrar em tratamento oncológico, a gente também consegue perceber que a periodontite, através de mecanismos biológicos, ela também aumenta o risco, ela possivelmente aumenta o risco para o desenvolvimento de câncer. E aqui a gente já viu câncer de vários tipos, né? De trato digestivo, pancreático, câncer, o próprio câncer bucal. Então, é interessante a gente pensar como isso tudo está relacionado e que a gente, de fato, precisa implementar a triagem periodontal de rotina nos nossos pacientes, né? Claro que aqui hoje a gente está conversando com essa peculiaridade de pacientes em tratamento oncológico ou pacientes com câncer, mas que isso deveria, de fato, ser uma rotina de todo cirurgião dentista fazer uma avaliação periodontal por conta de todos esses fatores que a gente está conversando aqui. Uma outra pimenta que eu queria trazer para colocar nessa história toda que a gente está conversando é o estresse psicossocial, né? Então, a gente sabe que o estresse está relacionado a inúmeras doenças e condições, que em relação ao periodonto ele afeta por mecanismos diretos e indiretos, e a gente sabe também que o estresse tem relação com a carcinogênese, né? Então, fica aí mais um parâmetro que vale a pena a gente parar para refletir quando a gente estiver fazendo a avaliação dos nossos pacientes. Existem alguns questionários de estresse que a gente pode aplicar, por exemplo, e a boa conversa, né? A gente também percebe que a nossa anamnese, né, ela vai ficando cada vez maior. Isso outro dia numa live da Sobrap, a gente estava brincando, falando sobre isso, que a anamnese do periodontista cresce a cada dia. Não é a anamnese do periodontista, né? É a nossa anamnese como cirurgiões dentistas, que cada dia fica maior, e isso é muito bom, né? Isso não deve ser encarado por nós como uma coisa negativa, porque não é, muito pelo contrário, isso marca qual é a nossa importância na promoção de saúde, na prevenção de doenças, e o nosso papel como alguns gostam de dizer, como médicos da boca, né? Entendendo que boca e corpo, cabeça e pescoço estão separados de outros sistemas por uma questão prática, né? Mas que, em verdade, a gente tem uma relação porque a gente está falando de um indivíduo como um todo. E aí, puxando uma perninha para falar de periodontia personalizada, que eu sempre gosto de falar sobre isso, que é uma área ainda mais nova da periodontia, ainda mais recente do que a medicina periodontal, que mostra para a gente o seguinte: além de eu enxergar fatores locais da boca, eu preciso enxergar o indivíduo, mas eu preciso enxergar o indivíduo inserido em um contexto, né? A gente agora falando aí em tempos de quarentena, de Covid-19, por exemplo, estresse psicossocial certamente vai ter um fator influenciando outras doenças que o paciente já apresente, enfim. A gente entende cada vez mais que o indivíduo ele não está desconectado do ambiente em que ele está inserido, evidentemente, e a gente precisa, sim, se apropriar desses tipos de avaliações e desse conhecimento. Eu até aproveito para parabenizar a organização do evento por se preocupar em trazer essa ótica periodontal para uma discussão em um evento sobre diagnóstico, né? Que muitas vezes a gente ainda tem dificuldade de fazer, né, essas interrelações quando a gente já devia estar fazendo isso bastante. Então, eu acho que a organização do evento foi realmente assim, brilhante de ter feito essa relação e de já ter chamado a atenção para, olha, a periodontia tem uma participação em tudo isso que a gente está conversando na oncologia. E aí, bom, acho que eu já estou caminhando para finalizar aqui minha fala, né? Eu trouxe esse artigo, se vocês repararem, gente, esses trabalhos que relacionam periodontite como fator de risco para câncer, todos eles são recentes, são de 2016 para cá. Ou seja, é uma área ainda que a gente está iniciando. E aí, esse artigo, eu peguei ele de agora, 2020, acabou de sair, esse Fitzsimmons, que ele fala da importância cada vez maior que as bactérias, né, que a gente começa a entender que os patógenos periodontais têm na relação com o câncer, né? A gente começa a enxergar além do que a gente via para esses patógenos, os fatores todos locais, a gente começa a entender também fatores relacionados ao câncer. E aí ele conclui, esse artigo é muito interessante, porque ele vai traçando um panorama de toda a situação que a gente tem até hoje na literatura,
E ele termina dizendo que a gente está olhando somente a ponta do iceberg. Ainda tem muita coisa aí para vir. Então, eu espero ter conseguido trazer para vocês as principais informações e as mais recentes e com o maior nível de evidência que a gente tem publicadas. E aí, falando, né, da importância de que tudo está relacionado, eu vou encerrar aqui minha fala falando da nossa equipe da Periodontia UFPE, né, que é composta por mim, professor Carlos Sarmento, professora Daniela Feitosa, por todos os nossos professores, colaboradores, por todos os nossos alunos, monitores, pós-graduandos que estão com a gente aí nessa luta, né? Que com certeza é uma luta pela valorização da periodontia e da sua relação com todas as outras áreas da odontologia. E aí eu concluo a minha fala dizendo, né, que a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original, que foi uma fala minha do Einstein. E com isso eu encerro aqui e vou abrir aí para a gente conversar sobre dúvidas. Deixo aqui meus contatos para, se vocês quiserem aí trocar informações, se alguém quiser algum artigo específico, eu possa colaborar, tanto por e-mail quanto por direct no Instagram, vocês podem fazer contato comigo, tá bom? Obrigada. Professora Mari, muito obrigada por apoiar o nosso evento, por trazer esse tema e visão tão importante para a nossa categoria. Obrigada pela presença de todos. E todas as perguntas de vocês estão sendo recolhidas. Acompanhe nosso Instagram, continuaremos com mais informações por lá. E agora vamos dar uma pausa de 15 minutos. Fiquem atentos e já já voltaremos com mais uma palestra. Obrigada. Maravilha, obrigada.